Boa noite. Eu quero começar nesta noite dizendo que ninguém pode conversar com Deus por você. Você deve conversar com Deus, você deve ouvir a voz de Deus, você tem que procurar conhecer a voz de Deus. O salmista diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Está lá no Salmo 63, 1 e 2. Você precisa ouvir a voz de Deus antes que cheguem as má notícias e deixe o teu coração pesado de maneira tal que você vá duvidar de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus antes que o mal aparente recaia sobre você, sua família, e venha surgir necessidades das quais você venha criar desespero pela desconfiança do Deus que você crê, no Deus em que você crê. Você precisa ouvir a voz de Deus antes que uma notícia de uma doença incurável chegue aos teus ouvidos, para que quando você estiver sendo levado para qualquer lugar, ainda que seja o vale da sombra da morte, você possa entender que o Senhor é seu pastor e Ele está junto contigo. Ainda que você esteja andando pelo vale da sombra da morte, você precisa ouvir a voz de Deus para que você entenda que a sua preocupação não tem que ser com o dia de amanhã, apesar de todas as incertezas, porque a Bíblia fala que você deve buscar primeiro o reino de Deus. Você não tem que ficar desesperado por causa do dia de amanhã. Você deve ouvir a voz de Deus antes que um volume intenso de pessimismo seja lançado sobre a tua vida e te leve à descrença, a uma desconfiança, de tal maneira que você não possa descansar. Você precisa ouvir a voz de Deus antes que as críticas tomem conta da tua vida ao ponto de você esmorecer e você ficar sem força e destruir o teu foco, os teus ideais. Você precisa ouvir a voz de Deus antes que seus projetos, as suas ambições te elevem a uma certa altura, de tal maneira que você não perceba que a soberba está também te elevando. Porque a Bíblia fala que se você ouve a voz de Deus, ele diz: mais bem-aventurada coisa é aquele que se humilha, porque aquele que se humilha será exaltado. Se você ouve a voz de Deus, você vai aprender que mais feliz é quem dá do que aquele que recebe. Você precisa ouvir a voz de Deus para que atitudes sejam mudadas na tua vida e você aprende a andar pela fé de forma vitoriosa e cheia de esperança, de maneira que a tua fé abrirá os portais, de maneira que você entre na presença de Deus, como o salmista diz: ó Deus, tu és o meu Deus e eu quero te buscar intensamente. Você precisa ouvir a voz de Deus e se comprometer com Ele na bênção da fidelidade. Ser fiel a Deus é uma bênção. Eu oro a Deus por duas coisas. Senhor, tenha misericórdia de mim, graça e misericórdia sobre mim, e conceda-me, ó Deus, a bênção da fidelidade. Você precisa ouvir a voz de Deus antes que as coisas drásticas, antes que as coisas que aparentemente destruidoras se apresentem bem vestidas e você completamente anulado, você não consegue se erguer e vencer as lutas. Você precisa ouvir a voz de Deus, porque quando você ouve a voz de Deus, você percebe que existem muitos mercenários convidando pessoas para segui-los. Enquanto Jesus fala que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as chamo pelo nome, elas me seguem porque elas me conhecem. Já não são assim os mercenários, eles não seguem os ladrões,
porque eles não dão a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você precisa ouvir a voz de Deus antes que as armadilhas bem colocadas, arapucas, de forma tão sutis, sejam colocadas diante de você, laços de passarinheiro, e você pensando que toda voz é a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus, porque Ele há de chamar você pelo teu nome. Se o sonido é incerto da trombeta, não vá. Ninguém vai para a guerra com um sonido incerto. Mas a voz de Deus, você reconhecendo, você pode ir na certeza de que a vitória lhe está garantida. Ouça a voz de Deus, porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 14. Se você ler para frente, você vai ver o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que realmente somos filhos de Deus. E como filhos, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. O Espírito de Deus, a sua voz, faz intercâmbio conosco, falando ao nosso coração aquilo que mais necessitamos ouvir com clareza, que é a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus, sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é a voz de Deus viva e eficaz, a palavra. E eu quero dizer para você, assim como você precisa ouvir intensamente a voz de Deus, Deus quer ouvir a tua voz. Oração é um recurso para nos relacionarmos com Deus. Você precisa falar com Deus. Deus tem que ouvir a tua voz. Você tem que clamar a Deus. Você tem que tirar tempo para Deus. Você precisa cantar para Deus, a glória dele. O salmista diz que, olha, eu quero contemplar-te no santuário, avistar o teu poder e a tua glória. Eu quero cantar louvores a teu nome para que multidão vejam e glorifique a ti, porque tu fizeste um bem tremendo a mim. Tu tiraste os meus pés de um charco de lodo e colocou numa rocha firme. Um hino de louvor ao nosso Deus, porque muitos verão e confiarão no nome do Senhor. Deus quer ouvir a tua voz, como Ele quer também que você ouça a voz dEle. O Espírito Santo, Ele confirma na tua vida, no teu ouvido, no teu olhar, as coisas que vêm de Deus. Estamos cercados por mentiras arquitetadas. Nós estamos com pessoas com boas aparências, uma linguagem quase que perfeita, conseguindo manipular, controlar as pessoas de tal maneira que elas não crescem na fé, mas elas se desenvolvem na confiança a um homem. Você precisa voltar-se para as Escrituras, ouvindo a voz de Deus. E Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir a tua voz. Eu quero encerrar a minha palavra nesta noite dizendo que Deus criou você para que você seja dele. Se você não está neste endereço de Deus, você está no endereço errado. E no endereço errado nós não entramos numa casa que nos protege, que nos abriga. No endereço errado nós entramos numa casa que ostenta, que produz status para nós, mas nenhuma segurança. Se você não está ouvindo a voz de Deus, a velocidade com que você está conduzindo a tua vida, você pode ter certeza que você não está equipado com freios, com filtro psíquico, mental no coração. Você está completamente desorientado e sem rumo, numa velocidade tremenda, tremenda, parece que está ganhando campo, mas quando você menos esperar, você capota, você se perde. Você precisa ouvir a voz de Deus de tal maneira que você vai passo a passo, degrau por degrau, descansando no Senhor, segundo o salmista. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois ele é a tua salvação. Ouça a voz de Deus, porque na atual conjuntura muitas vozes estão se fazendo ouvir. Neste momento, as notícias sobre essa pandemia, ela toda
sem qualquer possibilidade de confiança, você não sabe em quem acreditar, você precisa ouvir a voz de Deus e você precisa confiar que Deus, quando nós não entendemos tudo, Ele tem muito cuidado de nos guardar, porque nós não queremos decepcioná-lo. Nós queremos entrar no endereço certo, que é ouvindo a voz de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.